Só que tem um grande problema nisso aí. O evangelho existe, o evangelho eterno existe, mas o evangelho falso também existe. Aí é que é o problema. E ele também vai com força, ele também vai com pressa. Por quê? Porque são os anjos do bem proclamando o evangelho da justiça, o evangelho eterno, o evangelho do reino. Mas também tem os anjos da perversidade pregando o evangelho distorcido, o evangelho falso, mundo fora. Onde também todas as nações e tribo e língua e povos. Prega em nome de quem ainda? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Só que tem uma advertência para mim e para você. Primeira João, capítulo 4, verso 1 ao 2. Amados, não deis crédito a qualquer espírito. Antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. Verso 2. Nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Aí tem um grande problema, porque eles pregam a Trindade em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e falam o quê? Que Jesus Cristo veio em carne. Sabe por quê? Porque Satanás ele é sagaz. Quem conhece a Bíblia aqui nessa terra mais do que a minha, você? Quem falou com o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores? Mateus capítulo 4, verso 1 ao 11. Hã? Porventura, ele falou as palavras dele ou ele falou o que estava escrito dentro da Bíblia? E testificado e aprovado que o nosso Pai também falou para ele também dentro da Bíblia. As respostas. Agora olha nos meus olhos aqui, ó. Que de hora avante Satanás não te seduz mais. Sabe por quê? Porque não foi à toa que você caiu aqui. Não foi à toa que você caiu aqui. Desperta você que dorme, sabe por causa de quê? Porque se você não sair de dentro desses movimentos por aí, por onde você está, atolado nesse poço de lama, nesse lamaçal de pecado por aí afora, se você não sair, se você morrer nessa perdição, dentro desses lugares, você só vai ressuscitar na segunda ressurreição para ser assadão com eles mesmo, irmão. Dá para você ver o tamanho do problema? Vamos para casa. É tão passageira a nossa vida aqui. É tão passageira. É tão passageira a nossa vida aqui. Tanto é que aqui nós somos o quê? Um peregrino. Nós somos um peregrino aqui. Tiago capítulo 4, verso 14. Vós não sabeis o que sucederá amanhã, que é a vossa vida. Vós sois apenas como neblina, que aparece por instante e logo se dissipa. A você que mora na cidade grande, que não sabe o que é neblina, são um sereninho, pode estar até no verão, uns pinguinhos, um chuvisquinho que cai na madrugada. Se você levantar cedinho antes do sol nascer, você ainda vai ver ainda uma graminha com uma gotinha. Mas quando o sol nasce, ela logo se acaba. Por quê? Porque é bem fraquinha. Provérbios capítulo 27, verso 1. Não te glorieis do dia de amanhã, porque não sabes o que trará a luz. Vamos para casa, meus irmãos. Vamos para casa. Vamos ver o que a palavra do nosso Pai continua falando para mim e para você. Vamos lá. Como é que nós vamos localizar a igreja verdadeira? Quem foram os pregadores da justiça? Para você que não sabe, após você aceitar Cristo como seu Salvador, você não é estrangeiro, nem forasteiro, nem peregrino. Você já é filho de Abraão, do meu pai Abraão. Nós já somos da família de Deus e concidadãos dos santos. Meu pai Noé
passou 120 anos pregando. Gênesis capítulo 6, verso 3. O nosso pai falou assim, ó. Então falou Deus: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Sabe por quê? Sabe por quê que os seus dias serão 120 anos? Por quê? Porque viria o dilúvio para exterminar como exterminou todos aqueles que não aceitaram a pregação do meu pai Noé e mais 7 pessoas. Quem foram elas, Edinaldo? Essas 7 pessoas que foram o quê? Foram 8 pessoas. Noé e mais 7 pessoas. Noé, Sem, Cã, Jafé, sua mulher. E as mulheres dos seus filhos. As 3 mulheres dos seus filhos. Agora olha meus olhos aqui, ó. Segunda Pedro, capítulo 2, verso 4 ao 5. Agora olha bem dentro dos meus olhos aqui. Ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes precipitando-os no inferno, os entregou a abismos de trevas, reservando-os para juízo, e não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios. Bota logo tudo completo assim, já essa leitura assim num pacote só. Agora, olha nos meus olhos aqui, para a honra e glória do nosso Pai. Dá para você ver o tamanho do problema? O Evangelho eterno já foi pregado pelo meu pai Noé. Depois, pelo meu pai Abraão. E nós iremos contemplar na Bíblia. Deixa a Bíblia falar. Deixa a Bíblia falar. Gênesis capítulo 26, verso 5. Porque Abraão obedeceu a minha palavra, guardou os meus mandados, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Jovens, principalmente a vocês, jovens e velhos também, não leem ou não examinem as escrituras em apenas uma tradução. Pega várias traduções. Como o The Great Preaching faz, como nós da seita do sétimo dia, nós fazemos. Sabe por quê? Que é para você alinhar. É para você alinhar. Pega, para a honra e glória do nosso eterno, amém? Vamos lá, continuando. Agora, sabe o que nós vamos fazer aqui? Que é para ver mesmo se o nosso pai Abraão, ele foi um crente, se ele pregou ou não o evangelho eterno, assim como meu pai Noé. Sabe por quê? Que nós examinamos as escrituras? Não é para nós ser melhor do que ninguém, sabe por quê? É porque nós temos o evangelho eterno e nós temos uma responsabilidade diante do eterno, sabe por quê? Porque nós não queremos ficar fora da eternidade. E nós não iremos ficar fora da eternidade, não porque somos merecedor, mas porque a graça nos alcançou e porque nós somos gratos à graça. Porque sem a graça, nada podemos fazer. Ai de nós se não fosse a graça. Lembra, nós somos salvos pela graça, não por obras.
não por guarda de mandamento, não por guarda de sábado, não porque nós temos a profetisa, os inscritos da nossa irmã Ellen Goldwhite. Nós somos salvos por Cristo, pela graça. Efésios capítulo 2, verso 8 ao 10. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, e não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Quem preparou as boas obras? Quem? O nosso Eterno. Para quê? Para que nós andemos nela. Porque nós andando na prática das boas obras, nós estamos testificando que nós estamos em Cristo, que nós estamos na graça e a graça em nós. Porque quem está habitando em nós, após nós aceitarmos a graça, o Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? A graça. Agora olha nos meus olhos aqui, para honrar o nosso Pai. Pastores, a nossa responsabilidade é muito grande. A nossa responsabilidade é muito grande. Por isso que eu peço a vocês, arrependam-se dos seus maus caminhos, arrependam-se dos maus desígnios dos seus corações, das suas mentes. Sabe por quê? Porque do jeito que vocês estão, em hipótese alguma vocês verão a Cristo e permanecerão vivos. Porque todos que estão na prática do pecado, quando Cristo voltar, só vão contemplar e capotar. E todos aqueles que morrerem perdidos só irão ressuscitar na segunda ressurreição para ser julgados e em seguida condenados e lançados para ser assado com o diabo. Dá para vocês ver o tamanho do problema? Eu não tenho sangue de ninguém até hoje nas minhas costas, nos meus ombros. E repito, pastores, arrependam-se dos seus maus caminhos. Principalmente a vocês, pastores, que não têm nenhuma teologia. Principalmente vocês. Desperta vocês. Sente o seu traseiro na poltrona, em cima do sofá, em cima da televisão, em cima do rádio. Examine as Escrituras. Não é feio se arrepender. Não é feio retroceder. Feio é naquele grande dia, quando você chegar diante do Eterno, ele fala assim, ó: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Mateus capítulo 25, verso 41. Matthew chapter 25, verse 41. Then shall he say unto them on the left hand, depart from me, ye cursed, into everlasting fire, prepared for the devil and his angels. E dirá ele também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. E naquele grande dia, segunda aos Coríntios, capítulo 5, verso 10. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo bem ou mal que estiver feito por meio desta belezura aqui, ó, por meio do corpo. E naquele grande dia, lembra, eu estou falando, eu estarei com o meu nome inscrito no livro da vida do Cordeiro para todo sempre, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, com a graça. Porque sem a graça nada eu posso fazer, nada podemos fazer. E possivelmente nós nunca podemos nos ver, a você que está do outro lado dessa telinha, principalmente a você, pastor, que não tem nenhuma teologia. Que nós venhamos nos abraçar naquele grande dia e você falar para mim, ó, a você que ainda não aceitou a Cristo, a você que aceitou a Cristo e está sendo joão no meio do trigão, a você que aceitou a Cristo e se desviou dos caminhos do Senhor, que está comigo aqui agora, a você também, pastor, que tem teologia,
que estava trilhando na pegada nos calcanhares de Satanás por aí afora. Que nós venhamos nos abraçar naquele dia, vocês falar para mim assim, ó, Edinaldo, eu estava de passagem nas redes sociais e eu caí naquele vídeo teu, porque isso aqui está registrado diante do Eterno. Está registrado, grava bem, está registrado. E nós iremos contemplar essa pregação aqui, como todas as palavras que saem da nossa boca. Mateus capítulo 12, verso 36 ao 37. Digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo, porque pelas suas palavras serás justificado, e pelas suas palavras serás condenado. Cada detalhe conta no dia do juízo. Cada detalhe conta. Cada detalhe conta. Lembra, a você que anda proferindo os teus lábios para fora, você mesmo está se condenando, se autocondenando. Eu peco todo dia, eu peco toda hora, eu peco até dormindo. Você mesmo está se condenando diante do Eterno. Não precisa nem Satanás te acusar diante do Eterno, porque você mesmo já está se declarando que é um pecador que vive na prática do pecado. E sabe o que acontece? Tito capítulo 3, verso 11. Sabei, pois, que tal pessoa está pervertida e vive pecando, e por si mesma está condenada. Por quê? Porque vive pecando e auto se condenando. Dá para você ver o tamanho do problema, como é que a banda toca? E o que é o pecado, Edinaldo? A transgressão da lei moral dos 10 mandamentos em qualquer um dos 10 mandamentos. Primeira João capítulo 3, verso 4. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Que lei é essa? A lei moral, a lei dos 10 mandamentos. Não é, pastor? Sábado foi dado para o judeu. Nós vamos contemplar aqui. Contemplou no vídeo passado também, sim ou não? Porque se a desculpa do quarto mandamento for para os judeus, já não tem mais desculpa. Por quê? Vamos lá agora. Saindo do Velho Testamento, sim ou não? Do meu pai Abraão. Gênesis capítulo 26, verso 5. Porque Abraão obedeceu a minha palavra, guardou os meus mandados, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. E mais na frente nós vemos o nosso irmão José também, guardando os mandamentos do Eterno. Sabe por quê? Porque a guarda do sábado não foi para os judeus. A guarda do sábado é eterna e foi no princípio da criação. Gênesis capítulo 2, verso 3. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. De toda a sua obra que como Criador fizera. Agora olhe nos meus olhos aqui para a honra e glória do nosso Pai. Pastores, principalmente a vocês que têm teologatas, quando eu falo teologata, é teologia. Pode deixar o que vocês quiserem nos comentários aí, que o Degrechão Puchão aqui responde. Se preciso for, responda até em vídeo, não tem problema. Não tem problema. Nós pode entrar no Arauco, na Braalco, no Graalgo. Ô Degrechão Puchão, que negócio é esse aí? Ah, é aramaico, hebraico e grego, não é? Mas tem meu Deus que não tinha computador, eu gosto de caçar conversa, assim ou não? É isso aí, peça, sabe por quê? Porque naquele grande dia, eu não quero ver nenhum de vocês que assistiram esse tema aqui sendo assadão com o diabão. Eu não quero. E lembra, pode deixar o que vocês quiserem no comentário, que eu respondo em vídeo, não tem problema nenhum. Já deu para perceber que não é nenhum garotinho, não é nenhum menininho, não é nenhum inexperiente que está pregando, seu não. Porque há 3 anos atrás acharam que era, seu não. Mas se enganaram bonitão, seu não. Sabe por que que nós nos empenhamos da seita do 7º dia para aprender outros idiomas, sabe por quê? É para que nós verdadeiramente tenhamos na nossa plena consciência que nós temos que dar o melhor para aquele que deu o seu melhor para nos comprar.
para nos purificar, para nos remir de toda injustiça e de toda imundícia. Por isso que nós somos os pregadores da justiça. Não por vaidade, não por querer ser melhor do que ninguém, mas por ser grato à graça que se fez maldito no madeiro por mim e por você.